Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu vou apresentar o projeto que fala sobre redes complexas na análise da origem filogenética de mitocôndrias a partir das representadas de subunidade 9C. O orientador é o professor Dr. Gilberto Pompim e os orientadores Charles Ormani e Roberto Andrade. Então, os estudos de filogenia eles são muito importantes para o entendimento das relações evolutivas. As filogenias podem ser reconstruídas levando em conta diferentes características, desde morfológicas a moleculares. As características moleculares têm sido muito utilizadas para a reconstrução filogenética de mitocôndrias e cloroplastos. As mitocôndrias e cloroplastos possuem genoma próprio e sofreram transferência de genes para o núcleo da célula eucariótica hospedeira. Esse fenômeno é chamado de transferência horizontal ou lateral de genes, que é essa passagem de genes mitocondiais para o genoma nuclear da célula hospedeira. A transferência horizontal ela foi favorecida por causa da origem da simbiótica dessas organelas. Por quê? Já que elas estavam no mesmo ambiente, então provavelmente haveria uma maior facilidade de passagem desses genes da mitocôndria para o núcleo. Então, aqui traz uma figura onde a gente percebe o genoma da Rickettsia, que é tido como o provável grupo ancestral das mitocôndrias. E aqui dentro a gente percebe vários genomas de mitocondriais de eucariotos. E a gente percebe que o genoma mitocondrial é consideravelmente menor do que o do ancestral, provável ancestral. Aqui nessa figura a gente pode perceber as diferentes genes que são codificados na mitocôndria, entre elas a da TP9, que está presente em praticamente todas as mitocôndrias, exceto a de plasmódio. A teoria da endossimbiose ela foi proposta por Lee Margulis em seu livro A Origem das Células Eucarióticas, publicado em 1970. Segundo Margulis e colaboradores e Vier e colaboradores, a célula eucariótica é uma quimera formada pela fusão de uma bactéria, atualmente chamada de bactéria, e um arqueia. Isso contrasta um pouco com a teoria de Hartmann e Fedorov, que a célula que englobou a arqueia e a bactéria para a formação do núcleo teria sido o cronócito e não era considerado procarioto devido à presença de citoesqueleto de actina e tubulina. Aqui a gente vê uma figura, uma versão da teoria da endossimbiose que é incorporada no tipo didático. Então a gente percebe que existe uma célula procariótica anaeróbica ancestral, que aí depois veio a de formação do núcleo, formando uma célula eucariótica anaeróbica sem mitocôndrias, e o procarioto anaeróbio acabou sendo englobado por esse eucarioto, formando a célula eucariótica portadora de uma célula procariótica endossimbiótica. A partir disso, a gente percebe com o passar do tempo da evolução que houve a transferência de genes do procarioto para o núcleo. A gente pode perceber que é uma grande redução do genoma dessa célula, que veio a se tornar mitocôndria, e um aumento do genoma nuclear da célula hospedeira. O complexo ATP sintetase ele é responsável pela síntese de ATP nas mitocôndrias, cloroplastos e bactérias. Ela é formada por duas porções, F0 e F1, onde F0 é a porção que está imersa na membrana e F1 é a porção que possui o sítio catalítico que vai sintetizar ATP. As subunidades 9 e C elas são fundamentais no funcionamento do canal de prótons, ATP sintase de mitocôndrias e procariotos, respectivamente. Provavelmente, por causa dessa característica de ser tão importante no funcionamento desse enzima, desse complexo, sugere-se que essa proteína seja muito conservada. Segundo Galdini e colaboradores, sequências conservadas são adequadas para o estudo de ancestralidade. Do ponto de vista metodológico, os primeiros trabalhos realizados para análise filogenética de mitocôndrias eram mais focados na comparação de sequências nucleotídicas do genoma mitocondrial, utilizando métodos tradicionais de filogenia. Nesse cenário, o uso de redes complexas aparece como uma nova e promissora metodologia em estudos para inferir filogenias, principalmente pela sua capacidade de lidar com um grande volume de dados. Os métodos tradicionais de filogenia, geralmente, você tem um número limitado de sequências em função do tempo. Geralmente você pode usar mais sequências, porém o tempo que você gasta para poder obter um determinado resultado leva um pouco mais de tempo. As redes complexas, elas são grafos de estruturas formadas por vértices e arestas. E as arestas indicam a relação entre dois vértices que podem ser cidades ou até mesmo sequências proteicas. No caso dessa figura, as esferas verdes que estão numeradas de 1 a 5, elas são os vértices, e essas linhas que estão ligando os vértices são as arestas.
As redes complexas são interessantes para modelar sistemas biológicos, já que os mesmos podem ser representados por redes, por exemplo, de interações de genes, de proteínas, de cadeia alimentar e de rotas metabólicas. Um exemplo que eu trouxe aqui é a rota metabólica da quitina, que é uma proteína que está presente em diversos organismos eucariotos. A estruturação dessas redes em comunidades revela informações relevantes para a inferência filogenética, como foi visto por Andrade e colaboradores e Gosnetti e colaboradores. Ambos esses trabalhos são do grupo. Segundo Diniz, que também foi um trabalho do grupo, esse método traz resultados similares àqueles obtidos por outros métodos de análise filogenética. Por exemplo, nessa figura, a gente pode perceber que existem comunidades separadas que foram obtidas pelo método de redes complexas. Então isso aqui é uma rede e cada pontinho desse é um organismo. Aqui está muito claro, mas tem algumas arestas que estão em cinza que estão ligando esses organismos. Então, os objetivos. O objetivo geral foi analisar a relação filogenética entre mitocôndrias e bactérias utilizando o método de redes complexas. E entre os objetivos específicos estão construir um banco de dados com as sequências peptídicas da subunidade 9 da TP sintase mitocondrial e da subunidade C da TP sintase bacteriana, respectivamente. Construir uma matriz de similaridades das sequências. Construir redes com diferentes limiares de similaridade, variando de 0 a 100%. Determinar a rede ótima para análise filogenética. Analisar a modularidade da rede. E analisar a distribuição das sequências mitocondriais e bacterianas de diferentes módulos da rede. Então, o banco de dados ele foi formado por sequências das subunidades 9C da TP sintase. Essas sequências foram obtidas do NCBI e, para obter essas sequências, foram utilizados esses argumentos de busca. Depois disso, foram retiradas duplicadas das sequências incompletas para a formação do banco. Foram consideradas sequências incompletas aquelas sequências que eram 20% menores do que 76 aminoácidos, que é o tamanho proposto por Devinish e colaborador. E no caso, as sequências que tinham menor tamanho do que 60 aminoácidos, elas foram retiradas do nosso banco de dados. Feito isso, houve a execução de vários scripts escritos em Perl, que foram para a construção do banco de dados no MySQL. Todos esses passos eles foram feitos no ambiente Linux. A análise de similaridade ela foi feita através do BLAST, que é o programa de alinhamento local de sequências, e a versão utilizada foi a Standalone 2.2.25. Esse programa ele foi baixado para uma máquina e foi utilizado, ele não foi feito um BLAST online. Depois disso, foi executado um script chamado matriz memória, que ele servia para a construção das matrizes de similaridade. Esse script ele pegava as similaridades do banco de dados e transformava no arquivo TXT que trazia cada similaridade para cada parte de sequências do banco. Então, para a construção das redes, foi necessário construir as matrizes de adjacência, que foram construídas para os limiares de 0 a 100% de similaridade. Então, como critério para a colocação de arestas, foi o seguinte: se a similaridade for maior ou igual ao limiar de similaridade obtido, esse par de sequência seria representado pelo número 1 na matriz. E caso a similaridade fosse menor do que o limiar, ela seria representada pelo número 0. Esse exemplo ele é dado para uma matriz de adjacência de ordem 1, mas só que a matriz de adjacência foram feitas diferentes ordens, de 1 até o maior tamanho ao maior caminho entre os vértices. Então, caso a matriz de similaridade fosse de ordem 2, se duas sequências tivessem duas arestas conectando elas, você teria o número 2 na matriz de adjacência, e caso fosse ligado por um número diferente ou não tivesse ligação nenhuma, seria representado pelo número 0. Então, o somatório dessas matrizes de adjacência de diferentes ordens resultou na matriz de vizinhança. E essa matriz de vizinhança ela foi obtida através desse programa chamado rede crítica. Depois de obtida a rede crítica, na verdade, depois de feitas os diferentes limiares para a obtenção dessa rede, foi construído um gráfico de distância entre as redes para verificar qual a rede seria mais interessante, que tivesse mais informação filogenética. Então, para isso, foi identificado o maior pico
que seria a rede mais distante das demais. O cálculo das redes foi feito da seguinte forma: a distância entre duas redes alfa e beta, ela é dada por essa forma, onde n é igual ao número de nós da rede, i é um determinado termo da matriz que varia de i até n, que seriam todos os elementos da matriz. No caso desse banco de dados foram 890 sequências, então o n seria 890. J, a mesma coisa. N de J seria o termo da matriz de vizinhança da rede alfa. E aqui seria o termo da matriz de vizinhança da rede beta, dividido pelos seus diâmetros, que seria a maior distância encontrada na rede. Mais uma vez foi utilizado o programa rede crítica para poder obter esse tipo. Tendo visto qual a rede ótima para análise, foi aplicado o algoritmo de Newman-Dickman, que ele realiza a quebra de arestas de maior valor de bituína. No caso, o valor de bituínas, ele é o valor atribuído a cada uma das arestas. Uma determinada aresta que serve de caminho para ligar dois vértices, mais vezes ela tem um maior peso. Então, se ela serve de caminho para vários vértices, ela vai ter um peso maior do que outras. Então, esse algoritmo ele vai sendo aplicado e vai quebrando todas as arestas de maior peso, até que não haja nenhuma aresta a ser quebrada. Depois disso, é obtido o dendrograma e a matriz de cores, que foi feita através desse programa, que é o DEN. Então, para interpretar a matriz de cores, na verdade, ela apresenta diferentes cores que representam diferentes distâncias. No caso, regiões azuis, elas apresentam maior proximidade entre as sequências. E aí é que estão presentes as comunidades. Para interpretar o dendrograma, foi necessário identificar os ramos. E essa primeira parte, ela foi feita através do programa Origin, que é feito no Windows. E a representação gráfica da rede foi feita no PAGEC, que também é no Windows. Então, o banco de dados, inicialmente, ele tinha 3.069 sequências. E depois de ser filtrado, ele passou a ter 890. Então, as sequências mitocondriais, em sua maioria, apresentaram um tamanho maior do que o proposto por Devinich, que é de 76 aminoácidos. Sendo que as sequências mitocondriais de fungos e homo sapiens apresentaram, respectivamente, 70 e 140 aminoácidos, no caso para ATP nova. No caso, só os fungos é que obtiveram tamanhos de sequência menores do que o de 76. Então, a maior parte dos eucariotos, de fato, tiveram um tamanho de sequência muito maior. Como exemplo, os homo sapiens, que tem em média 140 aminoácidos. Segundo Richardson e Palmer, a transferência lateral de genes entre a mitocôndria e o núcleo é mais frequente em eucariotos unicelulares do que em pluricelulares. Justamente, a maior parte dos fungos que estão presentes nesse banco de dados são leveduras. Então, está meio que de acordo com a literatura, já que o seu genoma mitocondrial é menor. As sequências de procariotos se mostraram mais uniformes, com tamanho de aproximadamente 90 aminoácidos. Então, com relação às similaridades, a variação do tamanho das sequências não inviabilizou a comparação das mesmas, uma vez que a comparação para a par obteve resultados significativos. Então, mesmo com toda essa diferença, foi possível obter uma comparação significativa, foram obtidos valores dessas comparações. E as similaridades elas variavam entre 12 a 100%. Alguns valores de similaridade obtidos foram zero, por causa do valor de velho que não foi significativo. O velho utilizado foi um valor menor do que 10, que é o padrão do BLAST. O I-velho é um valor esperado de sequências iguais dentro do banco de dados do NCBI. Então, se a sequência é menor, existe uma probabilidade muito grande de uma outra sequência maior ter exatamente o mesmo fragmento do que essa outra sequência que está sendo comparada. Então, se isso acontecer várias vezes, quando for feito o cálculo de velho, esse valor pode dar mais do que 10, o que tornaria insignificante aquela comparação, no caso desse estudo. Então, aqui é o gráfico mostrando a distância entre as redes, com o pico de similaridade obtido em 70%. E no caso, por que a gente escolheu esse pico? Porque
Porque se for analisado o pico antes do limiar crítico, a gente pode ter sequências muito agregadas. Então, não vai ser possível analisar filogeneticamente. Por quê? Porque essas comunidades vão estar todas juntas. Então, provavelmente, todas elas vão indicar para um ancestral comum e não é interessante para o estudo. E caso esse limiar seja maior do que 70%, vai haver uma perda de informação filogenética. Por quê? Porque essas comunidades elas vão estar muito segregadas. Então, provavelmente, os grupos eles vão estar agregados entre si, por exemplo, mesma espécie ou mesmo gênero, e a gente vai acabar perdendo a informação filogenética. Nesse gráfico, a gente percebe a quebra das arestas em função do aumento do limiar de similaridade. Então, você percebe aqui que no limiar 0 até mais ou menos 40, praticamente todas as sequências elas estão ligadas, elas possuem arestas entre si. E a partir do momento que você aumenta esse limiar, algumas arestas estão sendo quebradas, tendo o limiar crítico aqui em 70, que é quando você percebe essa mudança brusca de uma rede para outra. No caso aqui, de 69% para 70%. Bem, limiar crítico encontrado por Gosnet e colaboradores foi de 51%. Já Diniz encontrou 51 domínios conservados em proteínas assentadas da quitina, assim como Gosnet, só que ele trabalhou com menos sequências e obteve um limiar crítico de 47%. Então, sugere-se que as subunidades 9 e 6 das representadas elas possuam muitos domínios conservados, já que o limiar crítico encontrado para a nossa rede foi de 70%. E no trabalho de início foi de 47% e existem 51 domínios conservados. Aqui, no caso, é a representação da matriz de cores, mostrando as comunidades enumeradas de 1 a 12, que são as comunidades mais significantes, mais relevantes. Porque existem outras comunidades menores, que elas trazem um pouco menos de informação, porque tem menos organismos nessas comunidades. Então, nosso resultado foi similar àquele encontrado por Andrade e colaboradores, de 12 comunidades, e ele analisou 400 sequências. Então, esse resultado realmente foi uma coincidência. Aqui está um olhar geral das comunidades, sendo que a comunidade 1 é composta de mitocôndrios, comunidade 2 de diversos procariotos, comunidade 3 de beta-protobactérias, comunidade 4 gama-protobactérias, 5 também, comunidade 6 de bacteroidetes e delta-protobactérias, comunidade 7 de lipúdes, 8 de actinobactéria, 9 de cianobactéria, 10 de alfa-protobactéria, 11 epsilon-protobactéria e 12 de lipúdes. Então aqui é um dendrograma completo obtido a partir da análise da rede com limiar de similaridade de 70%. Então a gente percebe que estão aqui os 890 organismos e a gente percebe diversas raízes, porque o limiar utilizado, ele realmente poderia causar isso, já que ele exige uma similaridade muito alta. Então, todas essas comunidades que não estão ligadas, que não têm uma raiz comum, é porque elas não têm grau de similaridade igual ou superior a 70% para poder se ligar ao restante das demais. Talvez, se fosse analisado o pico anterior a 70%, todas essas sequências elas estariam com uma raiz comum, mas não era interessante para o estudo. Então, essa primeira raiz ela mostra as comunidades 1 e 2, essa segunda aqui mostra as comunidades 3 a 6 e essa terceira comunidade 7 e 8. As demais são de organismos que não se agruparam em nenhuma comunidade ou são comunidades muito pequenas, que pode ser percebido aqui. A árvore encontrada por Diniz, ela tinha uma raiz apenas, porém o trabalho foi feito com menos do que 100 sequências. Então esse resultado ele pode ter acontecido por causa do número reduzido de sequências que foi utilizado. Já Gosnet e colaboradores encontrou uma árvore com várias diversas raízes, porém utilizou 324 sequências. O enraizamento das outras sequências deve estar presente em um limiar de similaridade muito mais baixo do que foi analisado, que é o limiar de 70%. A partir dessa análise, foram observadas algumas mitocôndrias que não se agrupavam com as demais, que são Didium iridis e Physarum polycephalum, que são amebozoários, Plasmodium, Paulina chromatóphora e Phaeodactylum trichonotum, que são microaulas, Pintium oligandrum, que é um fungo homiceto,
e Arabidopsis thaliana, que é uma sequência de vegetal. Porém, essa sequência de Arabidopsis que está aqui presente, assume-se que ela é uma sequência espúria, já que existem outras sequências de Arabidopsis que estão agrupadas na comunidade 1, que é a comunidade das mitocôndrias. Então, a partir disso, algumas possíveis explicações para esse resultado é que os amebozoários, por exemplo, eles sofrem eventos de inserção em seus RNAs mensageiros. Já o plasmódio, ele sofre mudanças nas notas metabólicas de suas mitocôndrias dependendo do seu estágio, sexuado ou assexuado. Os homicídios, eles são mais distantes filogeneticamente dos demais eucariotos e mais próximos do plasmódio. Porém, no nosso resultado, o plasmódio e os homicídios, eles não se agruparam entre si, que é algo diferente. E a sequência de Arabidopsis e as microalgas provavelmente são sequências espúrias, porque elas diferem muito em tamanho das demais sequências encontradas. Então aqui uma representação gráfica da rede, onde a gente pode ver todas as comunidades. Nessa comunidade a gente vê aqui 1 e 2 juntos. Como a gente viu no dendrograma que existe uma raiz comum, é por isso que todas elas estão aqui juntas. E aqui, de 3 a 8, provavelmente, se fosse possível separar, porque esse processo aqui tem que ser feito na mão, você tem que arrastar nó por nó. Então, como são muitos nós aqui, realmente não foi possível separar essas comunidades para melhor visualização. Então, aqui é um zoom da comunidade 1 e 2, do dendrograma, mostrando a comunidade 1 composta por mitocôndrias e a comunidade 2 por diversos procariotos. Nesse dendrograma, que é um zoom da comunidade 1, ele mostra 3 das 4 sequências de bactérias presentes. Então, junto do grupo de mitocôndrias, foram encontradas 4 sequências de bactérias, todas elas do gênero Enterococcus. Para facilitar a visualização, no mesmo gráfico só foi possível selecionar essas 3. Se fosse pegar a 4ª sequência, talvez não desse para ler os nomes dos outros organismos. Então, partindo da análise do dendrograma, o método foi capaz de separar as sequências de mitocôndrias e de procariotos, assim como Chang e colaboradores que utilizaram enzimas de rodas metabólicas de mitocôndrias. As sequências de roda bacteriana e isobiares, elas foram as únicas que agruparam 2 ordens em uma só comunidade. Segundo o grupo de Mock, que obtiveram o mesmo resultado analisando 7.652 alinhamentos através dos métodos de neighbor joining, máxima parcimônia e máxima verossimilhança, obtendo-se maior parte dos valores de bootstrap acima de 90%. Então, no presente estudo, as sequências de alfa-proteobactérias formaram grupos muito isolados dos demais, inclusive das mitocôndrias, já que elas são consideradas como sendo o grupo irmão ancestral dessas organelas. Então, elas não estão agrupadas com as mitocôndrias e suas ordens também não estão agrupadas. Então, elas estão bem segregadas das demais mitocôndrias. As sequências de alfa-proteobactérias se agruparam de acordo com as diferentes ordens, sem formar agrupamentos entre elas, exceto por rodobacteriales e rhizobiales. Aqui, a gente percebe a comunidade 10, que é composta por rodobacteriales e rhizobiales. Se for feita ainda uma análise de subcomunidades, a gente pode perceber 2 blocos azuis bem fortes, que está separando o grupo de rodobacteriales do grupo de rhizobiales dentro de uma mesma comunidade. E as outras alfa-proteobactérias, elas estão separadas dentro dessas comunidades pequenas. Resultado indica a origem mitocondrial monofilética, assim como Fitzpatrick e colaboradores, que compararam genomas completos de alfa-proteobactérias com 28 genes mitocondriais, e Chang e colaboradores que compararam enzimas das rotas metabólicas da mitocôndria com 22 organismos procariotos. O método apontou que as sequências do gênero Enterococcus são as mais similares às sequências mitocondriais. Esses resultados permitem sugerir o gênero Enterococcus como grupo irmão do ancestral das mitocôndrias. Muito embora esse resultado requer aprofundamento, comparando com outros métodos tradicionais de análise fitogenética, assim como feito por Diniz, que estudou sequências proteicas de enzima metabólica da rota da quitina. Então, esse resultado ele não tem uma robustez ainda, devido ao fato de que, como esse trabalho ainda é uma parte de um trabalho maior, ainda não foi possível realizar esse trabalho comparando com outras sequências. Inclusive, a outra parte do trabalho é realizar outras análises de redes para outras subunidades e comparar o resultado dessas subunidades entre si. Então aqui a gente percebe uma das sequências de Enterococcus que está presente na comunidade 1,
ela se liga à comunidade 1 somente porque ela está ligada às sequências de enterocorpos da comunidade 1, às outras sequências presentes. No caso da sequência 584, que é de enterocorpos também, ela se agrupa com sequências de Homo sapiens, de ratos silvestres e de artrópodes. Então aqui a gente já percebe uma ligação de fato entre enterocorpos e sequências mitocondriais. Aqui outra sequência que se ligam aos mesmos organismos e outros enterocorpos que também se ligam aos mesmos organismos, Homo sapiens, artrópodes e ratos silvestres. Conclusão. O método de redes complexas se mostrou adequado para o agrupamento de sequências utilizando grande número de dados, chegando a resultados similares obtidos em outros trabalhos feitos com métodos tradicionais de análise filogenética. Os resultados corroboram a existência de um ancestral comum das mitocôndrias, sustentando sua origem monofilética. Porém, a inferência filogenética aponta o gênero Heterococcus como um grupo ancestral irmão daquele que deu origem às mitocôndrias, resultado diferente daquele encontrado da literatura. Outra coisa importante é que não foram encontrados dados da literatura que corroborassem essa hipótese de que Heterococcus pudesse ser o ancestral comum das mitocôndrias. Referências. Por fim, eu gostaria de fazer meus agradecimentos. Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, Antônio e Vera, por serem meus exemplos de vida, sempre acreditarem em mim e investir em meus sonhos. A minha família, principalmente a minha irmã, Andréa, por todo o apoio e carinho. Aos meus orientadores e professores envolvidos no projeto, por todo o conhecimento compartilhado e pela oportunidade de participar desse grande grupo, FESP de Geneve. E ao professor Roberto Andrade e ao CNPq pela bolsa concedida. Aos professores Rodrigo Zucoloto e Flora Fernandes, por se dispor a fazer parte da minha banca examinadora, contribuindo com esse trabalho. Aos amigos da UFSAL, por todas as risadas, principalmente aquele Fux e Luiz Tavares. Aos amigos do LGHN, por sempre me apoiarem com relação ao desenvolvimento do projeto, principalmente Vinícius Borges, Rafael Amarosa e Laila Damasceno, por me ajudarem em momentos complicados. E aos amigos de Vieira, pela grande e longa amizade, principalmente a Fabiane Mudim, por me ajudar nos momentos mais difíceis. Por fim, agradeço a todos que de algum modo tiveram influência para que eu pudesse chegar aqui. Muito obrigado.